Agora 8h37, de volta aqui com o Jornal Gente, com entrevista. Nós vamos conversar com o deputado Arnaldo Jardim, relator do projeto de lei da reciprocidade. O deputado também que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Está tudo ligado agora, nesse momento de tarifaço do governo Donald Trump. Deputado, bom dia. Seja bem-vindo. A gente vê que o senhor está em deslocamento no carro. Temos a sua imagem. Espero que você esteja ouvindo bem a gente também. Queria que o senhor primeiro resumisse, para quem está conosco aqui no Jornal Gente, qual é a diferença que esse projeto de lei, aprovado, aliás, em tempo recorde, com o apoio do governo e da oposição, coisa rara aqui no nosso país, qual é a diferença na prática para que o Brasil tenha mais instrumentos para agir nesse momento aqui de turbulência no comércio mundial? Bom dia. Bom dia a você, Thaís. Bom dia a Sônia. Bom dia a Pedro Campos. Bom dia, Cláudio Humberto. E para poder participar com qualidade aí do debate com vocês, eu trouxe um reforço, viu? Eu estou acompanhado aqui do deputado Pedro Lupion. Nós estamos juntos aqui, o nosso presidente da FPA. Ontem nós atuamos. Nós pudéssemos dar sequência ao projeto aprovado no Senado. Vamos relembrar que foi de iniciativa do senador Zequinho, relatado pela nossa querida senadora Tereza Cristina. Eu fui o relator na Câmara. Esse dispositivo que o Brasil passa a contar agora dá possibilidade não de agir unilateralmente, mas de reagir caso sanções ambientais, sanções fitossanitárias, sanções tarifárias afetem a competitividade das nossas exportações. Num mundo que se redesenha a partir de ontem, com o anúncio feito pelos Estados Unidos, num mundo que nós precisaremos atuar para proteger o nosso potencial, nós temos essa ferramenta, foi consensual, foi aprovada por unanimidade ontem na Câmara, e isso é muito importante. Nós estamos nesse instante, eu e o deputado Pedro Lupion, com auxílio de economistas, analisando aquilo que são as consequências para o Brasil das medidas anunciadas pelos Estados Unidos. De um lado, cenários que podem se abrir para alguns produtos nossos, de um outro lado, restrições a alguns insumos que nós podemos receber ou termos até de outros países que redefinir relações. Nós estamos nos dedicando a isso nesse instante. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria só um esclarecimento assim, porque na avaliação média das pessoas, isso já existia em certo sentido, ou seja, o governo tinha autonomia na negociação multilateral ou bilateral de comércio exterior, estabelecer tarifas, etc. Não havia esse instrumento, ou agora o governo é obrigado a adotar medidas de retaliação quando for vítima delas? Primeiro, as medidas e as disposições legislativas que nós tínhamos, Cláudio, eram limitadas. Agora, com este dispositivo, o governo passa a ter mais agilidade. Nós sempre somos a favor de cuidados e não possamos dar também uma delegação exclusiva ao governo. Então, criamos instâncias, fortalecemos órgãos colegiados, teremos necessidade de ter análises regulatórias, impactos para cada uma das medidas, mas podemos colocar aí mais agilidade para que o governo possa responder mais prontamente a essas questões. Então, realmente, a aprovação da chamada Lei de Reciprocidade delega iniciativas que não havia anteriormente, que não ocorriam anteriormente. Deputado, a Sônia aqui, um prazer falar com o senhor. O senhor falou de cenários que podem se abrir. Vamos, pelo menos, o senhor tem algum alento para essa problemática que o mundo sofrendo? Aqui na Europa as bolsas estão despencando, só para o senhor ter uma ideia. Sônia, eu me lembro muito bem, nós estivemos juntos, eu e você, no Azerbaijão, lá na COP29, né? E teremos agora a COP30. Por que eu estou mencionando esse assunto aqui? Porque algumas das restrições que nós temos, particularmente aí da Europa, vêm na esteira da aprovação pela Europeia do CBAM, que é toda a questão de pegada de carbono.
quando nós propusemos esse projeto, não foi por conta dos Estados Unidos nem do Trump. A vocação originária desse projeto era podermos reagir a restrições ambientais que se colocariam sobre produtos brasileiros, porque muitas vezes nós vemos o mundo nos dar lições de preservação e poderíamos propor, por exemplo, na COP30, que o mundo todo adotasse o Código Florestal. Imagine só, tá certo? Você que tão bem conhece a realidade daí do mundo, o Cláudio Humberto, o Pedro, a Thaís, todos aí, né? Se os países pudessem ou fossem obrigados a ter, como aqui nós temos, no Sudeste 20%, no Centro-Oeste 50%, no bioma amazônico 80% das propriedades privadas obrigadas a manter preservação ambiental. Então, acho que a Europa vai ter todo um processo de redefinição. Você bem sabe, está rediscutindo, inclusive, essa questão ambiental e energética por opções que foram feitas por Espanha quando restringiu a energia nuclear. Então, é um rearranjo global no mundo. Você perguntou e eu respondo, e vou pedir aqui, se vocês permitirem, um alô do Pedro Lupion para poder me ajudar a complementar, mas, por exemplo, a questão dos nossos produtos, como soja, milho e carne, tá certo? Nós vemos hoje uma reação da China às medidas americanas, são cenários que se abrem promissores para alguns produtos nossos no meio dessa refrega dos dois gigantes potências comerciais e econômicas do mundo. Pedro, complementa, por favor, aqui. Bom, cumprimentar todos vocês aí, acho que o Arnaldo colocou muito bem já qual que é esse encaminhamento. Nós temos a possibilidade de ter oportunidades e desafios. O julgamento imediato ontem foi que não foi tão grave quanto nós imaginávamos que viria. Uma tarifa muito mais alta para concorrentes importantes nossos, mas a gente precisa estar muito atento de como vai ser feito esse cálculo, se ele é superior ao que nós já temos de tarifa adicionada, os 10%, se ele limita nesses 10%, se consegue dividir essa equação e principalmente nesse anúncio da China recente agora, hoje de manhã, ontem à noite, de que vai retaliar, se poderia abrir mais oportunidade de mercado. Vamos aguardar agora, nosso Itamaraty tem bastante competência para fazer esse tipo de negociação. Deputado Pedro Lupion, aproveitar e perguntar para o senhor aqui, né, o impacto para o agronegócio brasileiro disso tudo que está acontecendo. É motivo para as pessoas ficarem preocupadas de alguma forma? O preço dos alimentos no Brasil pode subir, pode despencar, como estão dizendo também alguns economistas. Qual que é a previsão do setor? Tudo muito recente, né? Tem notícia para todo lado. Eu li agora uma entrevista de um grupo de economistas dizendo que estão preocupados com a enxurrada de produtos chineses que vem para o Brasil, por exemplo, com essa ação excessiva nos Estados Unidos. Como também tem a gente conseguir abrir novos mercados e ter uma rentabilidade melhor para os nossos produtores. Então, a gente precisa conseguir analisar o que é que vai acontecer, como que vai ser feita essa regulamentação dessas tarifas, para entender o que significa para nós. Para o agro brasileiro, foi menos gravoso do que nós esperávamos, né? Começar com esses 10% dos países tarifados é dos menores índices e a possibilidade da gente conseguir manter aí a nossa concorrência. Mas se lembrar que a nossa média de tarifa para as commodities era de 2,5 a 5, 10 já é um aumento. Então a gente precisa entender na ponta do lápis como que vai ficar essa conta. Deputado Arnaldo, o presidente Lula tem o compromisso de sancionar o projeto do jeito que está, ou o governo ainda sinaliza que pode ter algum veto ali? Olha, nós acreditamos que será uma sanção integral. O governo, particularmente através do Ministério de Relações Exteriores, conosco dialogou tanto na etapa do Senado como na etapa agora vivida por nós na Câmara. Então, acreditamos numa sanção rápida e integral do projeto. É o deputado Arnaldo Jardim. Eu posso fazer, Thaís, uma última pergunta? Claro, manda ver. Não é sobre esse assunto, deputado, mas é sobre outro assunto que afeta milhões de brasileiros, sobretudo pequenos investidores no mercado financeiro, são muito apreensivos com um dos desatinos do atual governo é tentar, de alguma maneira, prejudicar essas pessoas, taxando os dividendos, etc. E o senhor se transformou numa espécie de oráculo
para governantes e oposicionistas sobre esse assunto. Eu gostaria de saber em que pé se encontra essa intenção ou pretensão do governo de taxar dividendos. Meu querido Cláudio Humberto, olha que coincidência aqui, eu e o Pedro, todos viram, estamos em deslocamento nesse instante, saímos cedinho de Brasília, estamos chegando na B3. Nós viemos agora para o lançamento de um FIAGRO, Fundo de Investimento do Setor do Agro. Você se lembra, acho que alguns se lembram, eu fui autor dessa lei, criamos o FIAGRO, inspirado por debates feitos por nós ao âmbito da AFPA, e nós tivemos recentemente o governo vetando um dispositivo que tínhamos colocado na reforma tributária, na sua regulamentação, que impedia a taxação de fundos imobiliários e de fiagros, né? Nós fizemos imediatamente uma mobilização, conseguimos um amparo muito grande de várias frentes parlamentares, do conjunto de partidos muito significativo, que formam maioria na Câmara, defendendo mercado de capitais, pequenos investidores, e nós formamos essa maioria. O governo nos chamou, apresentou uma proposta aí alternativa, preservando a isenção dos fundos imobiliários e dos fiagros. Então, com relação a essa batalha, nós tivemos avanço. Foi agora, terça-feira, eu estive lá no Ministério da Economia, em nome das frentes parlamentares, buscando negociar um texto. Acho que conseguiremos caminhar. Você aborda agora uma outra questão dos dividendos. Nós vamos perfilar para... Opa, a gente perdeu aqui o contato, infelizmente. A gente vai retomar esse assunto com o deputado Arnaldo Jardim, que está chegando aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Deputado, acho que a gente retomou aqui o contato com o senhor, só para o senhor terminar o seu raciocínio sobre dividendos e a gente se despedir. Então, já é nossa posição, eu aqui, corroborado pelo nosso presidente, nós vamos trabalhar para impedir essa taxação, Cláudio Humberto, que é uma taxação que inibe investimentos, é uma taxação que compromete aí todo o espírito de pequenos, inclusive, poupadores. Nós temos hoje o total de cotistas de fundos imobiliários e fiagros ultrapassou o número de 3.200.000 brasileiros e brasileiras. Olha o ticket médio que nós temos de investidores nos fundos imobiliários, é em torno de R$20 mil, dos fiagros em torno de R$15 mil, ticket médio. Tem gente que investe 1.000, 1.200, então nós vamos atuar firme na defesa desse pequeno investidor do mercado de capitais. Deputado Arnaldo Jardim, deputado Pedro Lupion, os dois que falaram ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Muito obrigada, hein, pela conversa. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Aliás, a Sônia Blota citou agora há pouquinho, né, Sônia, que mercados na Europa despencando hoje depois do tarifaço de Donald Trump. Qual que é a situação agora, Sônia?